Mas, enfim, depois dessa viagem, eu falei assim, quer saber? Antes da pandemia, na verdade, eu vou estudar para milhas. Eu não sabia que havia pandemia. Sim. Vocês entendem de milhas? Nada. Não. Gente, quem estudou milhas em 2019 se deu muito bem, gente. Se deu muito bem. Se eu falar para vocês que a minha viagem à Disney, toda ela foi paga com milhas, vocês não vão acreditar. Hotel, Toda. tudo? Meu Tudo. Deus, que bênção. Tudo. É. Tudo. Quer dizer, tudo não, porque eu tomei um cano de uma empresa aí. Ai, meu Eu vendi sabemos, milhas. Sabemos. Ah, tá. Tá sei. lá, um dia, sem quem sabe. Porque essa parte eu iria pegar para poder comprar dólar, para poder gastar na viagem, né? Mas assim, já tinha feito várias outras negociações boas. E vendi bastante milha, né? Tinha dado tudo certo, não era a primeira vez que eu tava fazendo. Aí depois chegou um momento que deu ruim, né? Mas enfim, quando chegou em 2019, que eu falei assim, não, eu tenho que arrumar um jeito de fazer isso caber no meu orçamento e ficar possível. E, eu trabalhando como professora, nessa época eu já não estava mais, eu tinha largado o magistério, porque eu fiquei tomando conta da Sofia desde pequena em casa. E meu esposo bolou uma loja. Vamos criar um e-commerce. Você pode trabalhar de dentro de casa. Que legal. Entendeu? Inclusive é nesse e-commerce até que eu vendo, que eu trabalho às vezes com algumas coleções. Por exemplo, a coleção que é Alma Viajante, que a gente vende as joiazinhas para quem gosta de Legal. viajar. Qual é o e-commerce? Qual é o site? É PJK Story. PJK Story. PJK Story. Tá funcionando ainda. Tá funcionando. Legal. Saiu agora a coleção Alma Viajante, que vem essa... E eu tô colocando mais, e vai entrar agora a Terra da Magia, que são os personagens. Né? Aí você vai ter o cordãozinho de personagens. semi-joias. Semi-joias. Legal, legal. Entendeu? Muito bom. E junto com a Mágicas, que ela acabou nascendo, e também quando eu comecei a estudar sobre milhas, a Mágicas Turismo nasceu, né? Mas aí, voltando para milhas, eu botei na minha cabeça que eu tinha que viajar e eu ia fazer isso da maneira mais, assim... E aí, o que aconteceu em 2019 para o mundo das milhas, para vocês que não entendem nada? Quando tudo fechou, quer dizer, em 2020, as companhias aéreas elas não podiam voar, então elas estavam acumulando prejuízo, né? Qual foi a forma delas monetizarem para poder continuar pagando o que elas precisavam pagar? Elas começaram a botar pontos no mercado, que são pontos de fidelidade, né? A baixíssimo custo. Então, você conseguia gerar esses pontos de maneira muito fácil. Algumas carteiras de pagamento nasceram nessa época, como, por exemplo, o IT, do Itaú, algumas outras, AME, Recarga Pay, esses Pay da vida. E nenhum deles cobrava taxa por transação. O que você podia fazer? Não era crime. Você podia pagar todos os seus boletos no seu cartão de crédito. Então, eu pagava tudo, gente, que vocês podem imaginar. Aluguel da casa, os encargos da empresa, comprava as coisas da empresa, fazia a compra no mercado, pagava escola, plano de saúde. Tudo que gerasse boleto, você podia pagar com cartão de crédito. E aí, eu fazia muitos pontos no cartão de crédito. Existiu um cartão de crédito no ano de 2019, 2020, chamado Pão de Açúcar. Sim. Que pontuava 1 ponto por real. Então, se você gastasse 20 mil, só com as suas contas, vamos supor, 10 mil, 20 mil por mês, você fazia 20 mil pontos no mês. E quando você transferia para uma companhia aérea, você tinha transferências agressivas, de 100%, 120%. Então, você dobrava aquele número de pontos. Sim. Naquela época, com 45 mil pontos, 50 mil pontos, você ia uma perna para Orlando, né? Então, 100 mil pontos em algumas companhias aéreas, você ia e voltava. Então, eu fui fazendo a minha conta toda mental. Falei, agora, quantos pontos que eu preciso para isso, para aquilo? E para todo mundo, né, também. Não, a Bia, que é minha filha mais velha, ela nunca gostou. Ela odeia parque. Gente, mas ela, assim, as viagens para ela são totalmente diferentes. Ela tem vontade de ir ao Japão, ao Ushuaia, essas coisas assim. Ela não gosta de parque. Agora, a Sofia, de tanto que eu ficava, assiste aí o filme da Disney. Ela não queria assistir. Não, eu vim de uma época, né, que era fita VHS. Aí eu lembrando, você falando, você vai lembrar de uma coisa, já no ano de 2019, mas você vai lembrar de uma coisa lá de 1980. Minha mãe tinha um padrinho que tinha condições financeiras,
E ele trazia muitas fitas, assim. Ele era um dos únicos que tinha videocassete. Videocassete naquela época... Era videocassete? O nome era? Videocassete. Era. Ele não rebobinava, não, gente. Ele tinha ou aquilo era charme. Ele tinha um carrinho, assim, era uma Ferrari. Que botava a fita dentro e a fita... E aí ele só servia para rebobinar. Que isso? Sério. Porque perdia muito tempo pra rebobinar, né? Você assistia o Sim. filme e ficava rebobinando. E aí ele demorava. tirava, já botava outro filme pra gente assistir enquanto os adultos estavam conversando. E aí era aquelas coisas Nossa, fantásticas, que né? coisa Dame o chique. vagabundo. Tem um rato no Dame o quarto do bebê. vagabundo. No quarto do bebê, gente. Acho que eles estão até sotaque, mudando, né? Essa dublagem antiga. Tem Aham. alguns filmes que já estão trocando. O Mowgli, por exemplo, já trocaram a dublagem, estão botando mais atual, porque assim, falavam as coisas da época, agora a gente tá Sim, totalmente sim. descontextualizado, né? Sim. No quarto do bebê. Aí eu olhava aquilo, ó, achava o máximo. Um dos filmes que a gente mais assistiu, porque depois que eles faleceram também, as fitas foram herdadas pela nossa Aham. família. Ficou assistindo a minha irmã, eu, a minha filha. Então, vocês já viram Fantasia? Fantasia já muitos vi há muito anos. tempo. Então, Sim, eu aquele preciso espetáculo rever. Fantasma, o que acontece lá Sim. no Hollywood? Sim. Baseado nele. É no Fantasia. Mas vocês já viram o que acontece lá pro final do Fantasia, das almas? Gente, eu morria de medo daquele É, pedaço. fantasia era meio Cara, assustador tem um mesmo. demonião assim, aí as É. almas, assim, empenadas vão subindo e depois elas encontram a luz, né? Mas, É meio nossa, tenso, esse é meio filme tenso é esse filme. tenso. É. Aí eu falei, nossa, eu sou old school, Disney mesmo. Eu já vi tudo que você pode imaginar de Disney. Aristogatos, acho que também é da Disney. Aristogatos, é. antigão. Nossa, Muito antigão. A gente tinha Nova Onda do Imperador lá em casa. Você imagina ficar passando uma fita atrás Esse da não é outra. tão Aham. antigo assim. Cara, Não, mas não Nova é, o Onda do- do Imperador, já ele é não é. muito mais legal dublado do que legendado. É mesmo. Aí falava. Muito mais legal. Qual era aquela parte do dente? Tem uma alface Não no vou teu lembrar. dente. Nem eu. Então, olha, não, eu lembro das falas, de algumas coisas assim, eu lembro das falas. Tipo, Mowgli, Você lembra de quantas milhas você acumulou pra poder ir? mais de 2 milhões, ou mais. Mano! Caramba. Então, vamos lá, só pra gente ter uma 2 ideia. Assim, milhões? sim, foi mais, sabe por quê? Porque, assim, eu tinha o sonho de proporcionar o que tinha de melhor pra minha família. Então, a gente ia de executiva, tá? Aham. Íamos de executiva e iríamos voltar na economia. Uma economia que não era econômica, né? Porque meu esposo tem um problema de coluna e aí a gente... E também com criança eu fiquei pensando Sim, assim, sim. e eu também quero, né? Porque Aham. quando eles fizeram a propaganda lá naquela época do 2019, que você fizesse esse cartão, você tinha direito a 2 upgrades de executiva e uma passagem gratuita. E de volta pro exterior. Aí eu Pô. pensando, opa, Muito bom. vou fazer esse cartão. Aí como eu fiquei usando ele naquele esquema, depois tudo caiu por terra. Depois aquelas carteiras de pagamento passaram a cobrar taxa, então que não ficou mais uma negociação viável. E aí eu continuei juntando, assim, perseverando, porque à medida que você paga um clube, as milhas não expiram. Então, e você tendo aquele cartão, você tem um nível mais alto lá na categoria daquela companhia aérea, então que te garante algumas prerrogativas. Bom, então vamos lá, vamos ao preço mais ou menos das coisas. Eu comecei a pesquisar mesmo no ano passado, antes do meu pai adoecer, eu dei entrada no visto, porque visto americano a gente também ainda não tinha. E aí o visto acabou meio que saindo mais ou menos poucos dias depois dele ter falecido, né? E foi uma vitória, porque eu morria de medo. Aí meu marido falava assim, mas por que o visto não iria sair e tal? Eu falava, não, você imagina, eu já tô planejando tudo, dá alguma coisa errada, eu vou Sim. ficar muito frustrada. E ainda teria um período pra gente poder aguardar. Mas não tinha por que não sair, né? Porque eu tinha, assim... Eles querem ver mais ou menos... eu faço também assessoria de visto. E eles querem entender a sua relação com o Brasil. A sua capacidade de voltar, né? As coisas que te ligam aqui. Eu tinha empresa, funcionário, então não tinha porquê, né? Ter essa desconfiança. Aham. Meu esposo também, funcionário público, ele tinha que voltar para trabalhar, sim. né? E aí, comecei a juntar, gente. Aí, assim, tudo que... Você vê tanta coisa na internet, tantos conselhos do que você tem que fazer, do que vai ser o melhor. Para mim, não teve outra época. Eu só pude ir em julho. Tinha que ser em Sim. julho por causa das férias escolares. Calor delicioso. Eu pensava que... Eu já tinha feito estágio quando trabalhava de professora em Bangu. Que lá era a pior coisa que poderia existir na face da Terra, mas não é não. Não é. Lá foi pior. Orlando foi pior. Jesus.
Orlando no calor, é muito calor. Não adianta falar assim, dá pra você sobreviver, dá pra você... Não, é calor, abafado, é aquele quase calor, um 90. calor diferente, tá? É diferente. Organização, precisa ter muita organização. Eu bato palma para quem faz o guiamento e assessoria dos parques, porque mesmo eu fazendo, eu fui acompanhada por uma empresa, por 2 empresas que fizeram isso para mim e não sei o que seria de mim, porque avisavam, olha, a chuva tá vindo e não sei quantos minutos. Eu, opa, já fica... Eu jamais ia ficar olhando isso, agora você tem que ir para esse lugar e tal. Então, isso... é impagável. Na verdade, isso tem um preço, mas o que você vivencia, o que te entregam é muito maior. A entrega é muito maior. Por isso que super recomendo. Então, enfim, juntando, aí todo mundo falava, não, você tem que ir, você vai querer voltar no Magic Kingdom, porque é o melhor parque, ou pelo menos é o parque que tem mais coisas para você fazer, então não pegue só 4 dias, pegue 5 dias. Aí fui lá, 5 dias. Aí toma ali 500 mil milhas. Já 500 mil só. Pra você, olha como é que vai rápido. Então foi mais do que 2 milhões. Caramba, com certeza. É muita milha, cara. Nossa, que Sabe por quê? Quantos anos você ficou acumulando? Desde 2019. Até a viagem mesmo, 23. que foi agora 24. 24. Não, porque eu emitia coisa até agora no último. Por exemplo, o hotel, se você encontrar, tá com cancelamento grátis. Se você vier um cupom de 25%, você vai lá, cancela aquele e pega o mais barato. E foi assim que eu fui. E foi assim que eu consegui pro Royal Pacific. Aquele Lowell's. Falei, eu quero o Express da Universal, gente. Eu quero entrar. Assim, dando tchau pra todo mundo. O Express é bom, né? É uma sensação, né, gente? O Express é bom. Vamos combinar com uma sensação incrível, né? Você acabou de assistir um corte do Histórias de Orlando. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Histórias de Orlando.